Glória a Deus. Paz do Senhor, varão. A paz do Senhor, irmão Wagner, tudo bem? Tudo bem? Pensei que eu estava me ouvindo. Oh, agora que eu comecei a ouvir, eu estou aqui meditando aqui na palavra do Senhor. E aí, como é que tá? É benção, a gente está aqui com uma peleja tremenda para conseguir fazer esse fundo aí. A gente está ao vivo já, né? A gente está ao vivo aí já e a gente vai fazer uma oração e depois a gente começa. Não sei se a minha esposa vai conseguir passar para mim o nome das pessoas. A gente ora, faz uma oração pelo povo que está aí. Vamos orar? Eu começo a oração, depois Amém. o irmão termina. Em nome de Amém, Jesus. pastor Wagner. Deixa então eu cumprimentar os irmãos internautas. A paz do Senhor, irmãos internautas. Amém. Amém. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo aí. Este que vos fala, seu irmão em Cristo, Wagner Marins. E estamos também com o nosso irmão, pastor Renato, que está ali da Igreja de Deus Amor, ali de Maria Paula. Nós iremos iniciar a oração. Você já deixa aí os seus comentários, seu pedido de oração. Nós estaremos, assim que for possível, poder ver o pedido de oração de cada pessoa. Vamos estar aí ao vivo em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai que está no céu. Neste momento, nós oramos, ó Deus, em prol da vida de cada pessoa que está nos acompanhando nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, nós glorificamos ao Senhor. Certos, ó Deus, de que o milagre do Senhor chegará sobre a nossa vida, chegará sobre a nossa casa, sobre a nossa família nesta noite. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha manifestar, ó Deus, o teu querer, manifestar a tua graça sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus bendito, Deus soberano, nós glorificamos ao Senhor pedindo, ó Deus, para que o Senhor não rejeite a oração do seu povo, não rejeite a oração da sua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa tocar, Senhor, no coração de cada pessoa, tocar no coração dessa pessoa que talvez esteja entristecida, talvez esteja aí cabisbaixa, mas só possa despertar essa pessoa nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nós glorificamos ao Senhor certo de que o Senhor Deus falará ao nosso coração em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode completar aí, pastor Renato. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, graças te dou, Senhor, por estar aqui nesse momento, Senhor, compartilhando esta humilde oração junto com o nosso irmão, pastor Wagner, e junto com todos os irmãos internautas que estão acompanhando, Senhor, essa transmissão, Senhor. Ó Deus, acoberta todos com seu sangue, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer, Senhor, em meio a tantas aflições, Senhor, tormentas, Senhor, o Brasil e o mundo, Senhor. Eu oro, Senhor, por todas as igrejas, Senhor, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, todos os membros, pastores, obreiros da nossa igreja pentecostal, Deus e amor, Senhor. Graças te dou, Senhor. Esta é a minha humilde oração, Senhor. Amém e amém. A palavra fica com o pastor Wagner.
Pode falar aí, pastor Wagner. E, Varão, a gente resolveu fazer essa live para a gente discutir exatamente como, na sua visão, como que a igreja do Senhor pode estar enfrentando, não é verdade? Como que a igreja do Senhor pode estar enfrentando essa situação, ou como a igreja, logo depois dessa situação, na verdade, como que ela sairá deste mal que sobreveio sobre a terra, na verdade? Que é verdade que muitas igrejas irão perecer, vamos dizer assim, o templo irá perecer, mas nós temos a certeza que a igreja somos nós, na verdade. A igreja de Cristo, o corpo vivo do Senhor, somos nós. E essa permanece pregando, essa permanece falando do amor de Cristo, essa permanece glorificando ao Senhor. Nós damos glórias a Deus pela oportunidade de estarmos hoje de pé, damos glórias a Deus pela oportunidade de ter acordado hoje mais uma vez. Nós damos glórias ao Senhor por tudo. E por isso a pergunta é, Varão, na sua opinião, como que a Igreja de Cristo, não só do nosso ministério, nós sabemos que fazemos parte da Igreja de Deus Amor, é verdade, mas como a Igreja de Cristo pode estar enfrentando essa situação? Na sua visão, a Igreja sairá mais forte dessa peleja ou muitos irão perecer espiritualmente? Pastor Wagner, o áudio do irmão está chegando aqui um pouquinho picotado, mas mesmo assim está dando para mim entender o que o irmão quer falar, né? Pastor Wagner, irmãos internautas, eu fico com a palavra do Neemias, no caso, o Neemias da Bíblia. Eu fico com a palavra dele, que ele, quando Sambalate começou a desanimá-lo por conta do que ele queria fazer, ele queria reconstruir as muralhas de Jerusalém, e Sambalate começou a trazer palavras de desânimo, dizendo que ele não iria comer, que não tinha como. E aí ele disse uma frase que me chamou a atenção, está aqui no livro do Dias, no capítulo 2, no versículo 20. O Deus dos céus nos dará sucesso. Então, pastor Wagner, irmãos internautas, eu acredito que, conforme o irmão acabou de falar, a igreja somos nós. A igreja móvel, ela não, o templo está fechado ou aberto só para os irmãos que queiram estar lá pessoalmente orando. Mas a igreja somos nós. E a igreja, ela não... Eu sou a igreja de Cristo. O irmão é a igreja de Cristo. E a igreja, ela está passando por um momento difícil. Eu vejo por esse lado. Se a igreja não passar por luta, se a igreja não enfrentar de diversidade, nenhum tipo de provação, acaba deixando um pouquinho, né, de fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Ela acaba deixando de orar, acaba deixando de meditar na palavra do Senhor, e aí ela não busca Deus conforme deveria buscar. Vejamos que o povo de Deus, em momentos de dificuldade, momentos de luta, de tribulação, foi nesses momentos que os irmãos daquela época encontraram força no momento de luta, no momento de tribulação. Na época, na igreja primitiva, os irmãos devem saber, os irmãos foram muito perseguidos. Eles foram perseguidos, e à medida que eles eram perseguidos, à medida que as autoridades daquela época, a igreja primitiva, jogava uns no fogo, outros dentro de uma cova,
Galpões, à medida que eles eram sendo perseguidos, o que acontecia? Mais aquele povo se multiplicava. Mais ainda Deus acrescentava pessoas para aquela igreja daquela época. Então, as autoridades daquela época perceberam que não estava adiantando perseguir a igreja. Porque quanto mais eles eram perseguidos, eles cresciam. Por que eles cresciam? Porque a gente começa a orar mesmo, aquela, sabe, dedicação, quando a gente está passando por um momento difícil. É muito fácil, quando a igreja está tudo tranquilo, tudo em paz com a igreja ela acaba se acomodando, né? Acaba se acomodando. E aí a igreja deixa de fazer o que ela tem que fazer, é orar e buscar Deus. Mas isso não é novidade. Sempre. Na época da Bíblia, o irmão sabe, o povo só chorava, só buscava Deus, né? Quando enfrentava a dificuldade. Então, as autoridades daquela época, o que eles fizeram? Eles acharam por bem não mais perseguir o povo. Né? Eles acharam por bem não mais perseguir. Ao invés de perseguir os irmãos, o que eles fizeram? Eles optaram, né? Porque os irmãos não tinham a liberdade, pastor, irmãos internautas, que nós temos hoje. Na época da igreja primitiva, quando os irmãos, alguns foram presos, outros perderam suas vidas. Então, os irmãos se espalharam. Cada irmão foi para um canto, cada irmão foi para um canto. E aí, o que acontece? As autoridades viam que o que eles fizeram? Eles só espalharam a igreja, né? A igreja ela só estava em um cantinho ali, a igreja primitiva. Depois da perseguição, se espalharam, continuaram buscando a Deus, continuaram pregando a palavra de Deus. Foi o caso de Filipe. Lembra de Filipe que encontrou aquele eunuco e ele estava lendo lá um trecho do livro do profeta Isaías e ele não estava entendendo o significado daquilo que ele estava lendo. Então, o homem de Deus, o Filipe, ele orientou, explicou aquela passagem bíblica e Deus fez um milagre. Deus abriu a mente daquele moço, daquele eunuco, e ele foi batizado por imersão das águas. Então, a igreja de Cristo ela foi espalhada por conta da perseguição, e o imperador daquela época viu, não adiantando de nada, ele perseguia a igreja. E aí, o que ele fez? Ele começou a distribuir cargos e mandou pregoar por aquelas regiões onde tinha um número de cristãos que estavam escondidos. Ele disse, a partir de agora eu não vou mais perseguir vocês, vocês agora têm liberdade de cultuar vocês. E eu segui o que ele fez. Ele começou a dar cargos importantes. Aquele irmãozinho começou a ser uma autoridade no meio daqueles homens. Aquele irmão que estava sofrendo perseguição, trabalhar junto com os grandes. E aí o que eles fizeram? Deixaram de buscar Deus. Deixaram de orar, deixaram de fazer um monte de coisa. E a igreja se esfriou. A igreja se esfriou e a igreja caiu. Era muito grande. Então, a luta, pastor Wagner e internautas, a luta, ela nos levanta. A igreja que é a igreja mesmo, ela não se esmorece. Ela não cai. Pelo contrário, é como se fosse uma massa, né? Quanto mais você bate, 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 e se essa massa tiver o fermento, ela vai crescer. Então, a igreja, ela é assim. Em missão, em meio à luta, quanto mais ela é perseguida, quanto
chora, quanto mais ela sofre, mais ainda ela cresce, mais ainda ela se multiplica. Eu acredito que agora a igreja vai voltar diferente, né? A igreja ela não vai ser mais a mesma. Mas é aquilo, mas o inimigo não para por aí não, pastor Wagner, irmãos internautas. Com certeza, depois que tudo voltar ao normal, e muitos, de fato, liberados para funcionar os salões normalmente, sem nenhuma restrição dada pelas autoridades, é aquilo, o povo, só muda o tempo e o ano e o povo. Se você pegar a Bíblia, você vai ver na época do povo de Deus, quando estava no Egito. Ali, diz a Bíblia, em meio às aflições, do Egito estavam sendo escravizados, as aflições, em meio à luta, aquele povo estava ali, né, irmãos internautas, clamando a Deus. Na aflição, a gente ora, a gente chora, a gente jejuma, a gente busca a Deus. Então, olha que Deus ouviu a oração do povo que estavam sendo escravizados ali no Egito. E o que aconteceu? Deus levantou um homem chamado Moisés. E aí o irmão já sabe a história, os irmãos internautas também devem conhecer a história da escravidão do povo de Deus. O povo consegue ir do Egito e fica ali no deserto, e depois tira eles do deserto e coloca eles em uma terra que mana leite e mel. E em meio à prosperidade, de fartura, em meio à alegria, o que o povo fez? Esqueceu do que Deus fez com eles, do livramento, da misericórdia, do perdão. Aí é isso. Eu acho, pastor Wagner, irmãos internautas, não eu, mas a palavra, né? Histórias que só mudam nomes. Conforme a história vai sendo desenrolada, você já sabe qual vai ser o final da história. Não, né? O povo de Deus, se ficar tudo em paz, se ficar tudo tranquilo, o povo volta a ser o que era antes. Deixa de orar, deixa de buscar, vai para a igreja quando quer, enfim, é aquela coisa toda. Pastor Wagner, o irmão está dando para me ouvir perfeitamente aí, meu áudio está chegando direitinho aí? Amém, varão. Só está um pouquinho tremida, entendeu? A voz do irmão só está um pouco tremida. Mas a gente está conseguindo ouvir o irmão, só a imagem do irmão que está um pouquinho longe. Mas o áudio eu estou conseguindo ouvir sim. Mas falando em relação à situação da igreja hoje, a gente descobre que muitas pessoas que talvez estavam, como que eu posso explicar, em cima do muro, como muitas pessoas ficam, na verdade, em cima do muro, você acaba descobrindo que essa pessoa vai tomar uma decisão. Ou ela toma a decisão de estar completamente na presença de Deus, ou essa pessoa, ela sai, não é verdade? Ou essa pessoa ela simplesmente vai se acomodar. Porque a ausência de estar no culto, a ausência de estar ali com os irmãos, vai fazer com que essas pessoas sintam, como que eu posso explicar, o desejo, a vontade de voltar completamente à igreja. Porque às vezes muitas pessoas dizem assim, eu irei uma vez na semana, 2 vezes na semana, e para ela acha que está tudo bem, acha que isso é o suficiente. Mas aí você descobre que para Deus nós temos que dar o nosso melhor. E qual é o nosso melhor? O nosso melhor é com todas as nossas forças. O melhor que nós damos para Deus é com tudo aquilo que nós temos, não é verdade? Assim como o texto o qual o irmão leu aí em Neemias, o qual fala da necessidade de Neemias voltar junto ao povo de Judá, ao povo de Israel, e para retomar o trabalho, para refazer o muro de Jerusalém,
você descobre que mesmo ali, muitas pessoas sabendo do que estava acontecendo, muitas pessoas sabendo a necessidade de reconstrução do muro, muitas pessoas estavam o quê? Acomodadas. As pessoas que tinham mais influência, as pessoas que tinham mais influência, essas, o que fizeram? Estavam se aproveitando das pessoas menos favorecidas quando Neemias descobre. Quando Neemias descobre, ele passa a dar funções, ele passa a repartir as funções para que todo o povo, toda, vamos dizer, toda a igreja pudesse, então, voltar para a reconstrução do muro. Assim como nos dias de hoje. A igreja... Pastor Wagner, ela... Oi? isso que o irmão está falando é importante, mas o povo é sempre de alguém, né? De alguém para ir na frente. Todos, né, os irmãos que estão à frente das igrejas, ajudar os irmãos a ser em meio a essa situação difícil, né? Observe que Deus sempre levantou pessoas, homens, cheios do Espírito de Deus, para poder levantar essas pessoas, porque as pessoas são assim mesmo, sem ter medo. O caso do quando Deus ele recolheu o profeta Moisés, Deus ele disse o quê para Josué? Agora eu vou ser com você, assim como eu fui com o meu filho Moisés, eu serei com você também. Da mesma forma, conforme eu fui com o meu filho Moisés, eu vou ser com você. Então Deus pediu o que para ele? Tem bom ânimo, seja forte, corajoso. Por que Deus estava levantando ali Josué? Deus não deixa o povo desorientado. Deus sempre coloca alguém na frente do povo para poder orientar o povo, para poder ajudar o povo a caminhar e não ter medo. Nós estamos vivendo uma época, pastor Wagner, irmãos internautas, muito difícil. Nunca foi fácil na época da igreja primitiva e não vai ser nos nossos dias que a igreja vai ter que desfrutar só do pãozinho com a manteiga, né? Então cabe os pastores, né, quando voltar tudo ao normal, trazer palavras de, sabe, palavra de encorajamento, o povo poder sair da situação em que se encontra, porque isso pode acontecer, Dr. Wagner, irmãos internautas. O povo estava acostumado indo na igreja, porque o nosso ministro tem culto quase todo dia, né? Todo dia tem culto, de segunda a segunda. Então, para muitos irmãos, eles não tinham essa experiência de ficar em casa esse tempo todo, né? Quanto mais as irmãs, os irmãozinhos os mais idosos, né? Estão ali praticamente quase todo dia, porque a nossa igreja ela tem culto às setoriais, tem culto pela manhã, tarde e à noite, né? A não ser as anexos, que são as congregações que só tem culto no horário da noite. Então, os irmãos estavam naquela situação, todo dia culto, todo dia culto, todo dia culto. Eu acredito que quando voltar tudo ao normal, vai ser aquilo, né? Os salões vão ficar cheios, os irmãos vão procurar estar na igreja nos primeiros dias, mas aí, Wagner, irmãos internautas, o tempo vai passar. E aí os irmãos vão matar a saudade um dos outros, e aí o que vai acontecer? Vai voltar a mesma coisa, entendeu? Nomes que vão mudando, mas a história é a mesma. Agora, surgiu essa pandemia, e ainda estamos aí nessa luta aí. Mais para frente, eu acredito que outras coisas vão surgir. Até porque o Apocalipse, né, é o livro que revela o que vai acontecer no futuro.
Então, nós não sabemos o dia nem a hora quando vai se cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse. Uma coisa a gente tem que estar ciente. Tem muita luta por aí, muita tribulação, e a igreja ela só vai para frente. Eu costumo dizer, pastor Wagner, que a luta, o choro, a perseguição é como se fosse um combustível, né? Entendeu? Se você não abastecer o seu carro anda, né? Então, Deus precisa permitir que a igreja passe por essa situação toda para poder fazer com que a igreja vá para frente. Porque se não tiver luta nenhuma, a igreja fica parada. A igreja fica parada. Aí os irmãos, ao invés de orar, começa a olhar para a vida de um, olhar para a vida de outro, começa a ver falha, uma coisa. E a igreja fica acomodada. Agora, quando a luta começa a ser forte, primitivo, eles não tinham nem tempo de ficar olhando quem orava, quem não orava, na época, quando a perseguição começou, né? E vamos ver aí, depois que, já na época do apóstolo Paulo, quando eles não eram tão perseguidos assim, né? O apóstolo Paulo ele implantou algumas igrejas em alguns lugares daquela época, e a igreja de Corinto era uma igreja rica, né? Uma igreja rica. Então, praticamente, eles tinham tudo. Era uma igreja, financeiramente falando, próxima, abençoada. Então, dentro dessa igreja começou a surgir um monte de coisa. Você pega aí o livro, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira e a segunda, você vai ver quantas coisas terríveis, né, aparecendo, que o apóstolo Paulo ele tem que intervir e tratar tudo isso aí, para que a igreja não viesse cair. Então, quando passar tudo isso aí, pastor Wagner, acabou o Covid, né? Acabou tudo. Aí os vão lá, e aí a situação vai ficar. A gente não ouve mais falar de Covid, tudo em paz, vacina, enfim, todo mundo vacinado. Aí os irmãos, aí vai ficar aquela luta, né? Irmãos, venham para a igreja. E aí os irmãos vão querer ir. Agora todo mundo quer. Todo mundo Agora, quer. a necessidade, agora o povo quer ir, né? O povo quer voltar para... Porque muitos diziam assim, não vou hoje não. Hoje o desejo é a pessoa querer voltar para a igreja. Só que é como, por exemplo, na década de 80 e 90, quando houve aquele boom evangélico, na verdade, ou chamado aquele despertamento pentecostal, em que as igrejas sempre estavam superlotadas, o povo tinha vontade, o povo tinha sede de estar na igreja, você descobre que, creio eu, acredito eu, que após essa pandemia passar, após essa pandemia acabar, muitos vão correr para a igreja. Na verdade, até mesmo aqueles que não tinham aquela afinidade de estar na igreja, não tinham aquele desejo de estar buscando a Deus na igreja, até mesmo essas pessoas elas vão voltar a caminhar mais, vão voltar a tomar posição, para tomar posição diante de Deus. Porque você descobre que muitas pessoas só procuram a igreja, é verdade, a gente não está falando de ministério A ou B, mas muitos até então só iam para a igreja por causa de uma necessidade, não é verdade? Dificilmente o povo ia para a igreja para estar buscando a Deus. Muitos iam para a igreja para estar clamando ao Senhor, não é verdade? É Hoje verdade, pastor Wagner. você assim, igual por exemplo, eu perdi meu pai por exemplo, fez uma semana que eu perdi meu pai. Aí você vê que algumas pessoas da minha família, alguns que não eram cristãos, na verdade, depois da notícia, alguns falam assim, hoje
agora eu quero ser crente, agora eu quero voltar para Jesus, agora eu quero tomar a decisão de aceitar Jesus. Mas muitos só querem a solução de problema. Na verdade, porque hoje, pela realidade do mundo, quem está com um salário alto, um dinheiro alto na conta, a pessoa não tem por que buscar Deus, varão. Entendeu? Muitos não vão ter, assim, o porquê de ir para a igreja. Muitos não têm uma razão. É verdade que quando você chega alguém na igreja, essa pessoa chega na igreja, talvez por causa de uma cura, uma libertação, em busca de um milagre, em busca da solução de um problema, em busca, talvez que tem alguém no hospital, ela quer ver o milagre acontecer naquele momento, mas adorar o Senhor pela necessidade que nós temos de buscar a Deus é pouco. A verdade é essa. A verdade é que muito pouco são as pessoas que vão para a igreja para buscar Deus de verdade. Amém? E quando você descobre isso, você passa a perceber que esse vírus ou essa situação que estamos vivenciando hoje serve também como uma injeção, serve também como um despertamento para a igreja, serve como uma injeção de ânimo, um despertamento para a igreja do Senhor. Correto? Pode lá, Varão. Correto, pastor Wagner. Mas, pastor Wagner, foi o que eu falei, né, algum tempinho aí atrás. Histórias são as mesmas, né? O que muda são os personagens. Você vê que o povo, para buscar Deus, o povo, a princípio, tem que estar passando por alguma situação, né? Porque dificilmente, pastor Wagner, irmãos internautas, as pessoas vão para a igreja simplesmente por ir. Comigo já foi diferente. Eu fui para a igreja, eu não estava passando nada, não estava enfrentando nada, simplesmente eu entrei. Algumas pessoas, e hoje é muito difícil, né? Entrar dentro de uma igreja se não estiver enfrentando nenhum tipo de diversidade na sua vida, por conta dos escândalos, por conta das corrupções dentro da igreja e fora da igreja. Então, as pessoas hoje recebem muitas coisas, ouvem muitas coisas, vê muita coisa, e aí isso forma como se fosse uma barreira, um obstáculo para que essas pessoas possam chegar até Deus. E da Bíblia também foi assim. Procuraram Jesus por conta de alguma coisa. Você vê a mulher do fluxo de sangue. Ela procurou Jesus porque ela estava em paz com ela mesma? Não. É uma Ela procurou necessidade, né? Jesus Assim, eu não por conta estou questionando, disso. Barão, pela necessidade da pessoa ir para a igreja. Mas muitos, depois de receberem essa bênção, a pessoa simplesmente vira as costas. Não é isso? Isso, agora, diferentemente, tipo assim, existe dois tipos de povo. O povo que já é de Deus, no caso eu, o irmão e muitos irmãos internautas que talvez não estejam acompanhando essa live vivo, mas que em alguma outra ocasião vão lá e vão ver e acompanhar depois, né? Então, existem dois tipos de povo. O povo de Deus e o povo que não é o povo de Deus. O povo de Deus precisa se conscientizar, né? Tá todo mundo em casa. Como que a gente está nesses dias? Não é? Como é que a gente está aproveitando esses dias de luta, de tribulação? A gente não está. Eu estou em casa hoje, o irmão também está em casa. Então, nós estamos tirando um pouquinho do nosso tempo. Essa live que a gente está fazendo aí é uma live que conclui um pouquinho de Deus. De uma forma ou de outra, nós estamos falando acerca da palavra de Deus, né? Então, como igreja, como que eu tenho que me comportar? Depois
depois que passar tudo isso. Eu tenho que tomar isso tudo como algo que eu tenho que erguer mais ainda a minha cabeça e que eu preciso buscar mais a presença de Deus, não por conta do que aconteceu ou que vai acontecer. Jesus, ele disse o quê, pastor internauta? No mundo tereis aflição. Isso tudo aí é uma grande aflição. É uma aflição que não é só para os cristãos, não é só para os irmãos que são evangélicos. É uma aflição que é para todos. No mundo tereis aflição. Tem bom ânimo. Eu venci. Então, a aflição, luta, tribulação, independentemente se a pessoa é ou não da igreja, ela vai passar. A pessoa vai ter o seu dia ruim, o seu dia. Então, tem pessoas que, quando não conhece a palavra, quando ela passa pelo dia mal, quando ela enfrenta, igual o irmão falou aí, a perda, perdeu aí, né? Que Deus console o irmão, porque essa aí é a pior dor, né? Então, tem pessoas que não sabem lidar, pastor Wagner, com a dor. E quem conhece a Bíblia, Deus nos orienta. Deus nos... Está tudo escrito aqui. Como enfrentar a dor, a lágrima, as aflições. Jesus, ele falou o quê? Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se, porventura, passar pelas águas, as águas vão te afogar, porque eu estou contigo. Então nós temos essa certeza que alguém está com a gente. O irmão enfrentou essa luta e continua enfrentando, mas essa não é a primeira luta que o irmão enfrentou. Assim como pessoas. O irmão está aí, né? Isso, o irmão já faz um tempinho, e o irmão deve ter passado muitas outras lutas, mas o que te fez levantar a cabeça? Muitas das vezes, quando a gente passa por luta, a gente quer ouvir a palavra de um, e muitas das vezes a gente não encontra, né? Um abraço, alguém que nos, sabe, que nos traga uma palavra de encorajamento, a gente não encontra. E aí a gente fica mais triste ainda. Mas aí a gente que conhece a palavra de Deus, a gente começa a raciocinar com nós, e Deus vai falando por intermédio da sua palavra, e a gente, na Bíblia, encontra palavras de consolo. Eu sou contigo, não temas, levante a cabeça, siga em frente. É o caso do profeta Elias. Elias, irmãos internautas e pastor Wagner, você vê, Elias ele, sabe, enfrentou profetas de Baal, enfrentou um monte de coisa, um monte de demônios, né, que ele enfrentou. Uma mulher passou que ia matar ele, ele entrou em missão e ele se escondeu dentro de uma caverna, sendo ele quem é, o Elias que orou e o fogo desceu do céu. Vê que todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser missionário, pode ser cooperador. No momento de aflição, todo mundo vê que não é ninguém, que depende de Deus. Então, há uma diferença. Tem pessoas... eu conheço a Bíblia, conhece a Bíblia. Você, quando busca o consolo de alguém, te nega esse consolo, te nega essa palavra, você vai sair esbraguejando. Eu vou dar cabo da minha vida. Vocês conhecem a palavra. Você sabe que o mundo é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo. Agora, tem pessoas que, por não conhecer as Sagradas Escrituras, a Bíblia, o que essas pessoas fazem? A pressão é tão grande, a pressão é tão grande. Tem pessoas nesse momento, pastor Wagner, que mora sozinho, que mora em casa, que não tem família, não tem amigo, não tem irmão, não tem ninguém, não tem nem quem ligar, né? Então essas pessoas ficam, sabe, enfrentando toda essa tribulação sozinho. E a maioria dessas pessoas, muitas das vezes, não conhece isso aqui, a Bíblia Sagrada, não conhece. Então o inimigo, ele vai... Procura consolo na Bíblia, né, Varão? Procura consolo, talvez, numa pessoa. Das pessoas, ao invés de procurar consolo na Bíblia Sagrada, essas pessoas acabam procurando consolo num amigo que dá conselhos errados, numa pessoa pessimista,
Uma pessoa que, ao Isso. invés de levantar aquele irmão, ao invés de levantar aquela irmã, essa pessoa só dá uma palavra de ruína, dizendo que, por exemplo, vamos falar um pouquinho, lógico que não falando mal, mas falando da nossa casa, no caso em relação à igreja a qual nós fazemos parte. Você vê aí o povo às vezes questionando, o povo às vezes reclamando, muitas pessoas murmurando, mas a gente parar para pensar, a quantidade de igrejas, por exemplo, do nosso ministério, Igreja de Deus e Amor, a quantidade de igrejas que existe, não é fácil ter um controle rapidamente sobre tudo isso. Então, a igreja ela vai tentar fazer da melhor forma, da melhor maneira possível, para ajudar todos. Mas cabe ao responsável local, aquele diácono, presbítero, cooperador, pastor que seja, ter um cuidado de dar uma palavra para aquela pessoa. Porque tem pessoas, às vezes, que mandam mensagem para nós dizendo, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas se você for parar assim, olha, está faltando isso na minha casa, está faltando aquilo, o que a igreja pode fazer? O que a igreja está fazendo? Eu falei, irmãos, nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Ou seja, se a igreja ela não se unir, muitas igrejas não eram unidas, é verdade, mas se a igreja não se unir após isso, após a situação que vivenciamos hoje, que estamos passando no mundo, se a igreja não se unir no dia de hoje, ela perde seu significado. Ela perde seu significado, ela deixa de ser igreja. Entendeu? Porque não é fácil a situação que a igreja hoje passa, não é fácil. E cobrar, você vê muitos irmãos aí cobrando, mas por que que a igreja não faz isso, não faz isso? Só que a própria diretoria da igreja fica sem saber o que fazer, porque cada município, cada estado adere uma coisa diferente, não é verdade? Cada cidade, ou cada estado da nossa federação, ela está aderindo alguns aderiram o lockdown completo, alguns aderiram o fechamento parcial, alguns já estão aí com 90, 80% dos estabelecimentos abertos, mas para a igreja também não é fácil. Também não estou querendo justificar, não. Mas nós, como fazemos parte dessa igreja, cabe os servos de Deus, cabe as servas do Senhor, como o irmão diz. Nós somos a igreja. Se nós dermos mau testemunho lá fora, se nós dermos mau testemunho no dia de hoje, a situação que a igreja passa hoje, é a forma que as pessoas verão a nossa igreja. Não é isso? Amém, Pastor Ivan? Wagner. Pastor Wagner. Como é que eu vejo tudo isso? A igreja, ela tem um papel muito importante no meio da sociedade. A igreja, ela precisa fazer a parte dela. No caso, a instituição fazer a parte dela. Porque, como igreja, a gente já sabe, a gente tem que dar o pão para aquele que não tem que dar água para aquele que tem sede. A gente tem que ser amigo daqueles que são inimigos, né? Então, isso são princípios bíblicos, princípios que não tem como tirar da Bíblia. Agora, o que podemos fazer é isso. No caso, eu à frente de uma igreja, né, de uma anexo. Então, eu preciso, primeiro, saber qual é o posicionamento.
daqueles que estão acima de mim, né? Que Sim, são aqueles que exatamente, estão... mano. Exatamente. Como o irmão disse assim, olha, eu preciso saber o posicionamento daqueles que estão acima de nós. Por exemplo, a gente conhece a hierarquia da nossa igreja, vamos falar, por exemplo, a gente conhece que vem o responsável estadual, vem as sedes setoriais, sucursais e anexos. O que eu falei no começo, por exemplo, fica difícil conseguir organizar de uma forma imediata, porque o que vai valer para uma cidade, o que vai valer, por exemplo, para uma região, para outra não vai. É isso que eu estou tentando explicar, mano. Entendeu? Que tem Pastor cidade. Wagner, então, eu vejo essa Não, história... eu entendi a posição do irmão. Eu entendi a posição do irmão que fala, por exemplo, que nós precisamos da nossa diretoria para nos dar uma palavra. Lógico, nós precisamos da nossa diretoria para nos dar uma palavra. Sim, mas o que eu estou tentando explicar é que a palavra a ser dada não vai servir de imediato para toda a região do nosso país. Entendeu? Pastor Wagner, Cada igreja primeiramente, Pastor Wagner? será vista de uma forma. Pode falar, Veja mano. bem, primeiro, como um homem de Deus, como é que eu tenho que me posicionar como homem de Deus? Foi o que eu fiz aqui na igreja. É uma coisa que surgiu como uma bomba, né? Não só no meio do povo de Deus, mas no meio do acontecimento, né? Como uma bomba. Então, as pessoas precisam sentar na mesa e ver a forma, sabe, caminho mais fácil de resolver a situação. Agora, o que eu fiz? Primeiramente, eu orei a Deus pelos que estão acima de mim, os irmãos, os pastores que estão de frente da obra aí, e orei pelo povo aqui. É claro, eu não vou ficar esperando também por eles. Se eu estou com sede, eu vou procurar o quê? Eu vou esperar a água chegar de longe, eu vou procurar buscar matar minha sede o mais rápido possível. Eu vou começar a me montar, né? Ter inteligência, né? usar raciocinar. Então, foi o que eu fiz aqui. A forma que Deus me deu, eu fiz. Aqueles que tinham condições de ajudar, ajudou. Aqueles que não tinham nada, porque sempre tem alguma coisa. Né? Aquele que tem, vai ajudar aquele que não tem. Até chegar ao preço maior. Né? Se você está no avião, o avião cai, até o resgate chegar, né? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar, né? Como é que a gente vai sobreviver esse desastre? Então, né? Por detrás daquele avião ali tem um dono, tem uma empresa, tem um monte de pessoas ali. Mas o avião caiu. E aí, como é que faz? A pessoa tem que pensar, no caso ali, né? O que eles podem fazer para sair daquela situação. E foi esse o posicionamento que eu tive a princípio. Agora, a gente tem que seguir conforme a Bíblia orienta. Jesus, quando multiplicou os pães, né, você vê que os discípulos, Jesus ele continua sendo que está à frente de toda a igreja, né? Ele é o cabeça da igreja, né? Ele é o soberano, é o eterno. E Jesus ali ensinando o povo comeu algum alimento físico e não tinha alimento para todo mundo ali. E Jesus viu a necessidade. Jesus ali, que é o líder, ele viu a necessidade que o povo tinha. A palavra foi dada. Quer dizer, a palavra a gente precisa dar para o povo. A Bíblia diz: a fé sem obra ela é morta. Quer dizer, não adianta eu... Desculpe interromper o irmão. A palavra a gente vai entregar. A palavra que, por exemplo, a palavra que as pessoas mandam para nós, as perguntas que as pessoas mandam para nós, o que nós fazemos? Tentando responder
de acordo com as informações também que nós temos. Não é Isso. verdade? A gente Cada tenta um, responder pastor, essa tem que fazer pessoa a sua parte, ó. da forma Eu faço a possível. minha, o irmão faz a sua. Cada um, tipo assim, eu vi uma live da nossa irmã, de uma irmã da nossa igreja, de até pastores da igreja indo em supermercado, conversando lá com as pessoas lá, com o mercado, pedindo cesta básica para poder distribuir. Uma atitude desse pastor aí, é louvável. Você vê que ele, né, tomou a iniciativa, né, foi lá. Cada um tem que fazer a sua parte até, né, o reforço chegar, entendeu? E Paulo, orar, né? Porque os discípulos distribuíram, né, os pães quando Jesus mandou eles distribuir. E Jesus que estava orientando os discípulos. Vocês recolhem o que sobrou. Então, é aquilo. Os irmãos têm que entender, entendeu? Que é uma coisa difícil. Entendeu? E a gente tem que orientar. Não adianta eu, pessoa que está com fome, pregar e não ter o pão para ela. Se eu vou distribuir, se eu vou pregar, né, para pessoas que moram na rua, eu não posso simplesmente chegar na rua, pregar a palavra de dar o pão, né? O pão vivo que Não, é desce do céu, verdade. sem depois Quando não dar o pão que merece. isso, Tem que estar com os dois, Varão, né? desculpe interromper o irmão mais uma vez. Isso cabe, como por exemplo, cabe a, a igreja local tá fazendo. É uma atitude daquela igreja local. Por exemplo, vamos dar um exemplo da nossa região. Vamos dar um exemplo da nossa setorial lá no, em Niterói. A setorial de Niterói, toda quinta-feira, durante a semana, os irmãos se preparam prepara os alimentos, cada um ajuda com o que pode, cada pessoa vai ali no sacolão, eles doam, às vezes compram alguma coisa, e na quinta-feira à noite, toda quinta-feira à noite, a igreja vai, leva esse alimento para todas aquelas pessoas que precisam. E nessa oportunidade, o que a igreja faz? A igreja leva também o alimento espiritual. É como o irmão disse, eu não posso chegar, eu não posso chegar na casa de alguém que está ali passando fome, não posso chegar na rua onde tem pessoas ali dependendo do alimento, só pregando. Não é Pastor verdade? Wagner, acerca da assistência social, isso tem que ter. Sempre vai ter alguém precisando de pão, sempre vai ter alguém precisando de comida, alguém precisando de agasalho. E isso a nossa igreja já faz, né? Tem aí a Fundação Reviver e Correto. Vida e Pão. Então, mas só que agora, por que ficou apertado? Agora, não é um grupo de pessoas que está necessitada, Muita gente. precisando de um agasalho. É muita gente. A demanda é muito grande. É como se fosse um mercado. Já pensou? Você tem um mercado ali no seu bairro. Já imaginou você entrar no mercadinho, mas aí, dá um exemplo, 50 mil pessoas querendo entrar no mercadinho do seu bairro. Não tem como. Não tem como. O estoque vai acabar assim, em questão de minutos, pode-se dizer assim. E aí, por mais que eles vender, por mais que eles queiram, sabe, satisfazer ali o né, trazer ali o que ele quer, dar o que ele quer, eles não vão conseguir, eles vão ter que entrar em contato com os fornecedores e a igreja. Então, a igreja, varão, ela sempre, o irmão já tem ciência disso, ela trabalha, ela tem já a fundação, e dentro de cada igreja você vê o pastor ele precisa se conscientizar que sempre pessoas precisando de arroz, feijão, alhos, pessoas atrás aqui na minha, toda hora tem gente pedindo um agasalho, enfim. E aí, com a igreja, com os irmãos local, aqueles que têm vão ajudar, aqueles, entendeu? Agora,
Agora é uma situação diferente, varão. Entendeu, varão? É muita gente precisando. É muita igreja precisando de apoio, né? Não só de arroz, feijão, é muita igreja precisando de apoio para poder arcar com compromissos financeiros. Então, a igreja ela tem que ter um monte de coisa no mesmo tempo e na mesma hora. Então, fica difícil, né, pastor Wagner? Então, a gente tem que orar, orar. E eu tenho certeza também, varão, tem pessoas que estavam passando luta aqui na minha igreja, e algumas eu estou sempre conversando, sempre orientando, e muitas pessoas falaram, recebi a bênção, consegui o auxílio aí, emergencial do governo, e agora eu estou aí, né? Umas ganhando tanto, agora estão ganhando também um cartãozinho, não me engano, se me corrige se eu estiver errado, parece um cartãozinho de R$ 500, e, enfim, uns o Bolsa Família, aqueles que têm Bolsa Família estão tirando aí, se eu não me engano, errado, acho que é R$ 1.200. Então, pessoas estão nada, né? Economia, né? Estão aí, né? De uma forma sendo sustentada, né? É aquilo, pastor Wagner. A gente tem que viver pela fé, né? Deus cuida dos passos, Deus cuida de tudo. E Deus não vai desamparar o povo dele, entendeu? Não, Deus não a vai gente acredita desamparar. que nós não seremos desamparados. A gente acredita, Barão, que a igreja ela vai permanecer de pé. A igreja de Cristo ela não para. Deus não nos desampara. Nós precisamos confiar no Senhor. Às vezes a Pastor situação Wagner, aperta de uma tal maneira que a gente fica, a gente entra em desespero. É normal do ser humano, começa a dizer, é normal de nós como humanos sentirmos uma necessidade. E nós temos essa necessidade. Não é verdade? Nós sim, temos pastor essa Wagner. necessidade. Conforme aquilo que eu estava falando com o irmão. Como igreja, eu tenho que saber como me comportar em meio à fome, ao frio, porque a igreja ela vai passar e ela continuará passando. Tipo assim, uma luta acaba, outra começa, né? E a igreja ela tem que saber como se comportar. O irmão que teme a Deus não vai se matar. Aí eu fui lá na igreja, o pastor foi grosso comigo, e a igreja, isso é um comportamento da pessoa que conhece a palavra de Deus, né, pastor Vale, né, irmãos internautas? E quem conhece a palavra de Deus sabe que isso acontece. Você bate na porta de alguém, alguém pode te ignorar. E não é por isso que a pessoa é da igreja, né? A não ser isso é uma atitude de alguém que talvez esteja começando agora. Então, é aquilo, existem duas diferenças. A pessoa, quando conhece a Bíblia, ela não vai se deixar ser abatida. De onde vem nosso socorro? É claro que se a gente ficar doente, procurar o quê? Né? Ficou doente, procura o hospital. Mas antes de ir para o hospital, qual é o nosso posicionamento certo? Orar a Deus. O crente ele tem que orar em tudo. Ficou doente, sem isso, sem aquilo, vamos buscar Deus. Faz uma oração e depois da oração faz a sua parte. Como ser humano, está doente, vai para o hospital. Confiar, a gente tem que confiar primeiro na providência divina. Não, Né? é verdade. Na Tudo providência que a gente divina. vai fazer, Agora, acordou pela manhã, damos glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela bênção que recebemos. Ainda que a dificuldade venha durante o dia, nós precisamos simplesmente confiar em Deus. Tem gente que isso, fala pastor Pai. assim, tem gente que vai falar assim, mas é fácil confiar em Deus. A sua fé se resume simplesmente em confiar. Eu falo, sim, a minha fé não se resume simplesmente eu passar pela dificuldade. Eu acredito com todas as minhas forças que Deus ele vai nos livrar. Tem pessoas aí que entram em depressão, tem pessoas que já estão em desespero, tem pessoas que estão tentando bater na sua família,
Tem pessoas que estão querendo... Eu já ouvi casos, varão, de colegas do meu trabalho, que tem pessoas tentando tirar a própria vida. Não é verdade? Então tá Tem aí, pessoas pastor Wagner. Tem própria vida uma grande diferença. por causa do medo. Daqueles Mas que nós, servem a por Deus e aqueles exemplo, que não servem. somos a igreja de Cristo. Nós acreditamos fielmente, acreditamos com todas as nossas forças que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos livrar. Amém? Amém, pastor Wagner. E o povo de Deus, ele tem que entender dessa maneira. Nosso povo de Deus. Isso é para aqueles que entendem, conhecem a palavra. Agora, para aqueles que não conhecem, fica difícil. Quando o desespero bate, muitas das vezes a forma que as pessoas encontram é dar cabo da sua própria vida. Pode ser algo espiritual, como também não pode ser, né, varão? Porque tem muitas pessoas... A depressão, ela pode ser algo mesmo, né? Que a pessoa procurar o profissional pode resolver a situação dessa pessoa fazendo um tratamento, ou a depressão pode ser também causada por alguma coisa ruim, alguma força do mal, porque o mal ele está aí para poder roubar a paz das pessoas. O crente ele enfrenta a depressão? Sim, também ele enfrenta a depressão, mas ele enfrenta a depressão de uma forma diferente, né? A Bíblia diz que o justo cair, ele se levanta. Você vê que ele está ali dentro da caverna, e mesmo ele não querer dali, por conta da situação... Dá o carregador aí, por favor. Deus, né, pastor Wagner, ele fez o quê? Enviou um anjo e planta e come, porque grande é a caminhada. Então, a caminhada do crente, ela é grande, né? O servo de Deus, da serva de Deus é grande. Amém? Agora, voltando lá ao início lá de tudo que a gente estava falando, pastor Wagner, irmãos internautas, como vai ficar aí? Eu acredito, eu fico com a palavra do homem de Deus, o Deus do céu nos dará sucesso. Amém, pastor Wagner? Eu sei que muitos vão voltar de gente, sabe, olhando as coisas de Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Entendeu, pastor Wagner? Eu acredito que vai ser assim. Amém? Sim, eu vou deixar também a palavra em Neemias 4, versículo 16, que diz a Bíblia assim: E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos das corazas. E os chefes estavam detrás de toda a casa de Judá. Versículo 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. Ou seja, enquanto nós fazemos a obra de Deus, enquanto nós fazemos a obra do Senhor, ao mesmo tempo, nós temos que vigiar para que a igreja não pereça. Nós temos que vigiar, não é verdade? Para que a igreja do Senhor, após essa luta que estamos enfrentando, ela não pereça. Cabe os servos de Deus, cabe os servos de Deus, cabe os obreiros do Senhor, independente da posição hierárquica que essa pessoa esteja, independente da igreja a qual ela esteja congregando, cabe à igreja de Cristo, em uma das mãos está a ferramenta para o trabalho, para a obra, para a edificação do muro, no caso dos que estavam com Neemias, e na outra mão, as armas. Não é verdade? Na outra mão tem que estar a arma para que a igreja continue de pé, para que a igreja continue, ou seja, sendo edificada e ao mesmo tempo protegida, ou seja,
estejamos prontos para o que a igreja vai enfrentar. Porque essa não é uma peleja, não é uma simples peleja que a igreja está enfrentando. Tem pessoas que falam assim, a igreja do Senhor está sendo perseguida. Não, isso foi uma perseguição, uma praga que veio para toda a humanidade, para todo mundo. Você vê que do mais alto escalão da sociedade ao mais baixo foi atingido. E a verdade é, varão, que nós vivemos numa sociedade, não todos, não estamos generalizando, mas em que a maioria dessas pessoas, a hipocrisia reina na vida da maioria dessas pessoas. Por quê? Se esta doença, se esse vírus, esse Covid, esse coronavírus, vamos dizer assim, atingisse a menor parcela da sociedade, as pessoas menos favorecidas, o que acontecia, varão? Aconteceria o quê? Nada. Simplesmente nada. Não teria alguém preocupado, não teria alguém preocupado em estar cuidando de vidas. Porque a preocupação maior hoje, o que aconteceu nos dias de hoje, o que gerou essa preocupação toda, é porque começou lá em cima. Começou lá nos primeiros ministros de tal país, na esposa do primeiro-ministro de um país, e assim por diante. Porque se começa, por exemplo, num país, por exemplo, lá na África, vamos dizer, Moçambique, ou, por exemplo, Etiópia, um dos países mais pobres da África. Se começa ali pela parte pobre da sociedade, eles iriam fazer a mesma coisa que fizeram com aquele vírus Ebola, que matou milhares e milhares de pessoas, mas não atingiu o alto escalão, não atingiu como é que se diz, a alta sociedade. Nós vivemos sim, varão, não generalizando, numa sociedade em que a maioria são hipócritas. Hoje se prega muito o distanciamento social, correto? Sim. Sim? Então, hoje se prega muito distanciamento social. Nós não estamos falando contra este ou contra aquele veículo de comunicação, não. Mas no começo do carnaval, por exemplo, uma pergunta que se faz claramente. Por que não proibiram logo no início? Se sabia que já existia, não é verdade? Por que não proibiram, por exemplo, este tipo de aglomeração, festas e assim por diante? Porque o interesse não era em salvar vidas. O interesse, muitas das vezes, era econômico, era financeiro. E por isso, hoje, eu digo com toda clareza, sem medo de errar, a igreja do Senhor, ela precisa se posicionar como igreja e não dar ouvido a tudo aquilo que o mundo aí está pregando. O desespero, o medo, Verdade, pastor. leva a pessoa a fazer horríveis. Porque você vê nas mídias, não nas maiores mídias, é só morte, é só sangue. Morreu 10 mil, morreu 12 mil, morreu 13 mil. Gente, eu fui no hospital, varão, onde meu pai estava, em Niterói, não convém dizer o nome, porque estamos ao vivo, mas vale dizer a cidade. Você vê ali o povo que iam para a triagem, que você fica primeiro na triagem, para depois você ir para a consulta. Alguns ali estavam sim com sintomas, alguns estavam ali com sintomas dessa doença, mas a maioria estava ali, sabe por quê? Por causa do medo, varão.
Eu vi uma médica dando uma bronca numa jovem que levou uma criança recém-nascida porque o esposo dela estava com sintomas. Mas aí é uma pessoa que agiu com uma forte sabedoria enorme. Como é que você vai levar uma criança recém-nascida num hospital onde muitas e muitas pessoas estão ali em risco, muitas talvez estejam doentes, mas não deveria ser, o povo não deveria acreditar em tudo que estão falando. O negócio é perigoso? É perigoso. Temos que tomar um cuidado? Temos que tomar um cuidado, sim. Mas não podemos propagar o medo. Como você vê alguns irmãos, os irmãos mandam mensagens, postam nos status, mandam mensagem para nós, dizendo: olha, morreu tanto, tal hospital morreu tanto, tantas e tantas pessoas. Ou seja, a maioria das mortes que existem hoje, eles querem colocar, Barão, tudo como o Covid-19. E isso está levando as pessoas a ficarem quê? Com medo. Com medo, Varão. Pastor Wagner, entendo perfeitamente aí o posicionamento do irmão com respeito a tudo isso que está acontecendo. Mas qual é o papel? Se as autoridades constituídas por Deus que estão lá não estão sabendo lidar com essa situação, temos que orar, sim. Temos que orar pelas autoridades, temos que pedir que haja união, temos que orar diante de Deus pedindo que haja união entre os poderes constituídos do nosso país. Isso temos que orar por ele, né, pastor Wagner, por essas autoridades todas aí, para que Deus dê a eles entendimento e que Deus traga paz para os corações que não têm paz. Tem que ter alegria. Porque de onde vem nosso socorro vem do Senhor, né? O interesse tem que ser um interesse coletivo, como um todo, ver vidas e, da mesma forma, a maneira das pessoas poderem sobreviverem. Porque simplesmente mandar uma pessoa ficar em casa de quarentena, só quer ficar em casa quem tem condições, Varão. Quem tem condições de se manter, não é verdade? Mas você vê muitas empresas fechando as portas, muitas pessoas sendo demitidas, muitas pessoas sofrendo, não é verdade? Muitas pessoas estando aí, as pessoas mandam mensagem: pastor, não tem nada na minha casa, não tem nada, minha mãe está precisando disso, está precisando de remédios, minha mãe está precisando daquilo, e as pessoas vão assim. Temos que orar, a igreja, o papel da igreja. Vamos voltar no início da mensagem. Qual seria a reação da igreja, ou como a igreja deveria se comportar? A igreja deveria se comportar orando pelas autoridades, confiando que Deus pode dar sabedoria. Essa daí, pastor Wagner. É verdade? A forma é essa. A única forma que Deus nos orienta a respeito de tudo isso aí é orar. Por eles. A gente não está aqui para falar que estão ou que não estão. A gente tem que orar. Se não estão tendo orientação, eu creio que vão passar a ter, porque a oração do justo, né? E você é um homem de Deus, e muitos irmãos aí passando por essa luta aí, e é o momento de orar. É o momento de orar. A gente sabe que eles tomam decisões, às vezes, erradas, posicionam-se de uma forma... E cabe... O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar a Deus. Eu vou seguir a orientação que Deus nos dá. É orar. Não, é verdade. A gente de uma forma ou de outra, Deus vai cuidar da gente. Deus vai... Você, irmão internauta, não fique desesperado, não fique desesperada. Você é homem de Deus, mulher de Deus, você conhece a palavra de Deus. Deus vai cuidar de você, Deus vai te trazer aí refúgio. Você não vai perecer de fome, você não vai perecer de sede, você não vai ficar abandonada ou abandonado.
Não é, A pastor própria Wagner? Bíblia, Varão, a própria Bíblia em Romanos 13, por exemplo, você vai ver o que diz a Bíblia Sagrada. Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ou seja, não devemos resistir. Ou como os irmãos mandaram para a gente, teve irmãos que mandaram assim, mandaram a mensagem para mim assim, varão, a igreja não pode se submeter ao que estão falando aí fora. Eu vou abrir a minha igreja. Ou seja, vai abrir a igreja, vai levar multa. Não é verdade? Vai abrir a igreja, vai passar prova. Ele está indo contra o próprio ensinamento da Bíblia. Uma Bíblia que ele mesmo prega, não é verdade? A gente tem que Nós ser temos obediente, né, Farol? A gente nós deve temos que orar obedecer. pelas autoridades, Sim, pedir que pastor Deus... Wagner, a gente tem que Sim, pode obedecer. falar. A gente tem que obedecer Temos que obedecer, sim, cara. como a Bíblia nos orienta. O mesmo Deus que fala, não minta, Deus que fala, viva uma vida justa, é o mesmo Deus que manda a gente obedecer, né? E é uma guia, né? A gente tem que obedecer às autoridades que estão ali no poder, né? E aquelas que também estão acima da gente dentro da igreja. A gente tem que obedecer. E se a coisa não está indo conforme a gente gostaria que estivesse indo, Cabe a gente orar. tal não está fazendo certo, o governo tal deixou de fazer isso. A gente está vendo que a coisa está desandando, né? Aí cria no coração do povo aquele pânico, aquele medo, e Cria um agora medo, cria desespero no coração do povo. o povo fica desesperado, igual o irmão falou aí. E em vez do povo receber uma palavra, a pessoa liga um rádio, entra na internet, só vê coisa que não presta, noticiários terríveis. E se é verdade, né, é aquilo, né? A coisa é certa. Nós estamos passando por um momento difícil. Se é verdade o número de pessoas que estão perecendo, se ou não é, uma coisa é certa. A coisa está aí, ou não é? Então a igreja precisa fazer o quê? Orar. Não existe Orar. outro remédio. Orar e Sabe? A vigiar. igreja Né? simplesmente A orar. igreja precisa orar e vigiar. Né? A Bíblia fala que a fé sem obra ela é morta. Não adianta eu simplesmente orar e ignorar o que eu estou vendo. Né? Eu não posso simplesmente ignorar. Por isso que eu tenho que me proteger. Né? Tem muitos irmãos que acabam achando que é imune, né? Eu não fico doente, né? É um Não, ser não, tem humano. que... Nós estamos na Como o Terra, né, irmão disse, pastor Wagner? como o irmão disse, a doença está aí, é sério. Entendeu? O negócio é sério, mata, tem que tomar cuidado. E não tem mais aquela questão de grupo de risco. Todo mundo é grupo de risco. Entendeu? Não tem mais Temos aquela que nos questão de... proteger, né? Assim, não tem mais aquela questão, só o grupo de risco, as pessoas idosas ou deficientes. Não. Todo mundo é grupo de risco, mano. Aqui, Entendeu? pastor Wagner, olha só, pastor Wagner, olha que interessante aqui. Eu confesso que eu nem procurei. Eu abri a Bíblia aqui, não tem nada de misterioso. Olha só, que palavra boa, né? Que caiu aqui, ó, no livro Provérbios, capítulo 27, versículo, deixa eu ver, 12. Provérbios, capítulo 27, versículo 12. Olha aqui. A pessoa insensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. O povo de Deus é um povo que desfruta da sabedoria de Deus, né? A palavra de Deus está aqui, irmão. Olha aqui, a palavra de Deus está aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? Ó, um filho sabe, vendo o perigo, não é verdade? Logo se esconde. Como se esconder? Né? Fazendo o que estão nos recomendando. Né? E aquela pessoa que não é insensato, ele vai fazer o que der na cabeça dele.
Amém, pastor Wagner? Então vamos orar pelo povo. O momento hoje é de vigilância, andar com prudência, com sabedoria, evitar, é verdade, evitar contato físico com as pessoas, evitar até mesmo o cumprimento, porque o momento hoje, por exemplo, o irmão sabe que eu trabalho com transporte coletivo, trabalho dirigindo, e no começo, na primeira semana, a primeira e segunda semana, na verdade, a empresa até resistiu em não poder usar máscara, não podia. Mas depois foi o próprio decreto dizendo que todos os motoristas transporte coletivo deveriam andar com a máscara, até mesmo para a gente se proteger e não, caso esteja contaminado, não passar para ninguém. Essa é a questão. É um momento hoje de vigilância. E, assim, quem não tem necessidade de ir para a rua, não vai. Quem não tem necessidade de condições de ir para a rua, não precisa, fica em casa. Mas nós, por exemplo, precisamos trabalhar. Por exemplo, eu preciso trazer o sustento para minha casa. Eu preciso trazer o sustento para minha esposa, para meu filho. Então, no meu caso, eu não tenho escolha. Eu tenho que ir. Verdade. Aí o irmão vai sair de casa debaixo de oração, né, pastor? Debaixo de oração, vigiando, tomando todas as medidas, tomando todas as medidas sanitárias necessárias, evitando contato físico, lavando as mãos constantemente. Aqui em casa eu não preciso me preocupar, porque a minha esposa já puxa a nossa orelha, já se a gente, eu e o Josué, se a gente não lavar, já... Em casa não é assim, né? Eu posso... já puxa já. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Não é verdade? Eu não tenho que me preocupar muito em relação a... Agora a questão é na rua. A gente tem que vigiar sim, varão. E a Igreja de Cristo vai sair vencedora. Nós sairemos sim vencedores. Cabe a nós, como Igreja do Senhor, nos posicionar em oração e parar. Muitos irmãos, é uma opinião pessoal, varão. Não estou dizendo isso que alguém deva seguir, não. Uma opinião pessoal, mas estou falando como uma opinião pessoal. No meu caso, eu oriento muitas pessoas pararem simplesmente de julgar, por exemplo, em relação à nossa igreja. Julgar a própria diretoria ou julgar os governantes, porque toda autoridade, como nós lemos, existe porque foi constituída por Deus. Se está ali, é porque Deus constituiu. Entendeu? Se está ali, foi porque foi constituída pelo Senhor. Então, a Igreja de Cristo... A igreja é pregar a palavra. É orar, pregar, trazer união para o povo. Amém? Varão, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe aí, foi um prazer de estar falando mais uma vez com os irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos aí que estão também assistindo essa live. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Você já compartilha aí esse vídeo no Facebook. Você já vai aí no Facebook da página da Igreja Pentecostal Deus Amor, lá de Maria Paula, na qual o nosso irmão pastor Renato vai estar aí compartilhando. Daqui a pouco também nós estaremos lançando esse vídeo no YouTube, no canal do pastor Wagner Marins, do CN Marins e PDA, e no canal também do nosso pastor Renato Alves, né? Não é isso, Valão? Renato Alves? Eu não tenho, por enquanto. Não tem canal no YouTube? Eu não virei youtuber, amém? Não tem. Mas quem sabe, não né? tem canal ETMEI a Deus da Glória? Não, na verdade, para a gente poder comentar, né, pastor? O irmão já sabe disso. A gente precisa ter o e-mail registrado no YouTube, né? Não tem como a gente comentar, né, pastor Wagner? Mas canal mesmo, assim, de postar. A gente posta uma coisinha lá, uma coisinha aqui, né? Mas canal então, mesmo. Tá bom. Então, entra lá, irmãos. Irmãos, entra aí no Facebook da PDA de Maria Paula.
Entra aí no Facebook da IPDA Setorial de Niterói. Entra aí também no nosso canal no YouTube, PR Wagner Marins, do Cine Marins PDA. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo. Depois que nós lançarmos no YouTube, pode deixar lá o comentário, pode perguntar. Teremos um prazer de estar juntamente com os irmãos. Teremos um prazer de estar aí com os irmãos comentando, na verdade, compartilhando. Nós estaremos encerrando agora. Nosso pastor Renato, que vai fazer essa oração, a oração da fé para nós encerrarmos. Eu irei encerrar a live daqui mesmo, assim que ele terminar a oração da fé. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Pode orar aí, pastor Renato. Irmãos internautas, nos perdoe se teve alguns defeitos aí, que eu creio que teve, né? Porque a nossa produção aqui, né, pastor Wagner, não é aquela coisa que diz, que produção. Então, não, a gente está com uma live de teste, né, Varão? A gente está ao vivo aí, mas foi uma live de teste. A gente entende. Isso. Teve umas falhas aí, o pastor Wagner falhava aqui o áudio, não sei como é que está chegando aí para vocês, mas tem um pouquinho de paciência, porque, né, pastor Wagner? É uma coisa amadora, né? Amém? Mas é assim mesmo. É ao vivo, né? Amém? Tem que... Ao vivo não dá para improvisar. Agora, o sistema que a gente está usando, tem muitos que usam programas pagos, né? Aí faz aquela produção toda, bota o negócio, enfim, um monte de coisa. Enfim, a nossa é aquilo, né? Aquela bem básico, né, pastor Vai? Aquela coisa bem, a sabe? A gente vai aprendendo, né, Valão? Pelo menos Isso. uma de teste a gente conseguiu fazer, né? Pelo menos saiu, A né? gente conseguiu fazer O teste pastor ao Wagner, vivo. isso, o pastor Wagner estava tentando aí, graças a Deus, né, pastor Wagner? Conseguimos fazer essa live. Apesar das ferramentas não dá muito, mas saiu. Amém? Então, pastor Wagner, pela vida dos irmãos internautas, eu não estou vendo aqui os comentários aqui embaixo, até porque eu só estou aqui na cara do pastor Wagner. Lá, no caso, tem que ser outra mão. Por esse aplicativo, Varão, tem que ter alguém junto com o irmão para estar abrindo a página e estar compartilhando, ou seja, vendo os comentários e compartilhando. No caso, a minha esposa está ali ouvindo, entendeu? Ela precisa estar compartilhando. No caso, ele, irmão, a irmã Cecília está compartilhando aí também e vendo os comentários. Mas depois que nós terminarmos essa live aí, nós vamos nos aperfeiçoando, não é verdade? Peço perdão aos irmãos também que estão nos vendo aí ao vivo. Apesar de nós já estarmos acostumados a pregar no altar, você fazer uma chamada ao vivo não é fácil. É diferente, né, pastor Wagner? Diferente. Você vê aí que as próprias pessoas que são experientes, no caso, grandes emissoras aí têm problemas de chamada ao vivo. Imagine a gente, não é verdade? Que estamos só... Essa é a minha primeira, né, pastor? Para ao vivo, assim... No caso, eu estou acostumado a fazer no YouTube ao vivo, mas com uma pessoa só, ou seja, só eu mesmo. Fazendo, as pessoas só comentando. Minha esposa ajuda também nos comentários. Agora, com duas pessoas também, essa é a nossa primeira vez. Mas ficamos felizes também pela oportunidade que Deus nos concedeu. Deus permitiu que estivéssemos aqui nesta noite. E vamos nos aperfeiçoando. Daqui a pouco vamos tentar fazer com 3 pessoas. Nesse aplicativo dá para fazer até com 3 pessoas. Amém? Estamos usando... pastor Wagner. Pastor Wagner. Os irmãos não podem desanimar, né, de nos acompanhar. Às vezes a pessoa pega uma live já nos está todo mundo aperfeiçoando. profissional, né, pastor Wagner? Aquela live já produzida com uma mega produção, aí para com a nossa produção, falhas no áudio, aí a pessoa acaba desistindo. Não vou ver. Não, acompanhando. Não, a gente vai tentar fazer a forma correta. Coisa, né, pastor? Alguma coisa você conseguir tirar dessa live. O microfone também do aparelho celular é diferente de um microfone de uma câmera. Entendeu? O microfone do celular, ele... Pode ser até aqui, ó. O microfonezinho, dá para os irmãos ver aí? Tá vendo aí?
É Dá. aquele microfonezinho de computador para ouvir o áudio do irmão. Amém? Mas dá Não fica difícil. para, Varão, assim, quando nós enviarmos para o irmão mais uma vez, a próxima vez que nós fizermos, enviar para o irmão mais uma vez, dá para o irmão também fazer assim, direto pelo computador, entendeu? É só digitar o mesmo código que eu mandei para o irmão lá no computador, Sim. entendeu? Aí a próxima vez o irmão copia aquele código no e-mail, quando clicar naquele código, já vai. Aí, se quiser mandar o código para mais pessoas também, nesse aplicativo, dá para fazer até com 3 pessoas. Amém? Deus abençoe, varão. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a todos os irmãos aí que estiveram conosco. Deus abençoe a fé de vocês. Em nome de Jesus. Pastor Renato, a oportunidade de fazer a oração da fé, a oração final, em nome de Jesus. Então, nós despedimos, em nome de Jesus. Então, vamos orar, pastor Wagner, vamos orar, irmãos que estão aí, paciência aí de essa live aí. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos internados. Vamos falar com Deus, então? Senhor Deus, do céu e da terra, graças te dou sem estar aqui mais uma vez entrando, Senhor, na sua santa, Senhor, e divina presença, Senhor. Eu oro pela vida, Senhor, do meu irmão em Cristo, o pastor Wagner, Senhor, que humildemente me fez o convite, Senhor, de estar participando desta live, Senhor. Deus, eu sei, Senhor, que alguma coisa dessa live, Senhor, alguém vai tirar alguma coisa de bom, que vai trazer, Senhor, paz, sensação desta pessoa, Senhor, que for assistir, Senhor, esse vídeo. Muitas pessoas que não estão agora, Senhor, na live, ao vivo, mas, de alguma forma, essa pessoa que não está conosco agora, acompanhando, Senhor, esse amigo, que Senhor, do pastor Wagner, ou que está aí seguindo, Senhor, a página, Senhor, do YouTube do irmão, vai clicar, Senhor, nesse vídeo e vai poder ouvir esta palavra, Senhor, a qual o Senhor me usou, a qual o Senhor usou o seu filho, o irmão Wagner, Senhor. Coberta a todos com seu sangue. Eu não estou vendo, Senhor, somente o pastor Wagner conseguiu, Senhor, ver, acompanhar os comentários, os pedidos de oração, as pessoas que agora acompanhando esta live, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada Senhor, ser conosco, Senhor. Tranquiliza o coração do povo, Senhor. Tira o medo, tira o pânico, Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. O mundo, Senhor, pode desabar, Senhor, mas a nossa fé tem que ser a mesma, Senhor. Pelo contrário, ela tem que aumentar, Senhor. É nisso que eu creio, Senhor, em um Deus que é o Todo-Poderoso, que tem que fazer tudo. Ó, Senhor, eu sei que tem muitas pessoas, Senhor, que não estão, Senhor, satisfeita com o A e com o B, que está aí, Senhor, governando, Senhor. Ó Deus, mas eu oro pela vida de que o Senhor possa dar sabedoria a eles, Senhor, que eles possam, Senhor, administrar, Senhor, tudo com sabedoria, Senhor. Graças te dou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, pastor Wagner, que Deus abençoe, irmãos internautas, irmão em Cristo, irmão Santos, e o pastor Wagner, está aí o nome dele aí. Eu botei só o Renato, mas o pastor Wagner já botou lá, Wagner Marins. Amém. É com você, pastor Amém. Wagner. Deus Deus abençoe. abençoe a todos. As Deus palavras abençoe, irmão. finais. Fiquem a paz do Senhor Jesus aí a todos. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.